Começando mais um vlog por aqui. Hoje é segunda-feira e nós estamos começando mais um dia na nossa agência por aqui. Muita coisa boa para contar para vocês, mas eu quero primeiro te mostrar uma novidade aqui que não é tão nova assim, né? Luigi, o que você fez na nossa sala aqui que agora tem duas mesas aqui, a prateleira nessa parede sem sentido aqui, outra prateleira aqui sem sentido? Que raio que foi isso? Bom, rapaziada, basicamente, sexta-feira, quinta-feira, a gente percebeu que essa cortina aqui, ó, que é o item mais caro do escritório, que eu já vou puxar pra vocês verem, ela não estava sendo tão bem utilizada, porque ela é para ser um cenário meio principal. Só que a composição das mesas, que ali, né, no lugar dessa outra estante que o Henrique mostrou, tinha a mesa do Henrique, tava tornando isso meio que impossível de ser útil, sabe? Então a gente ia voltar tudo pra como era antes. Então, antes, a gente tinha aqui, ó, 3 mesas, logo a primeira configuração do escritório, né? 3 mesas olhando pra lá, e aqui eram as 2 estantes que fazia cenário, que a câmera ficava posicionada aqui pra lá. E aí a gente comentou, pô, não estamos usando muito, tal, não sei o que, precisava dar uma mudada também no cenário dos conteúdos que vocês mesmo consomem. Então, o que acontece? Se a gente voltasse tudo como era da primeira vez, aquela mesa ali, ela ia ficar na nossa sala de recepção, o que não tem o que fazer. Ou jogava a mesa fora ou dava uma finalidade para ela, que é a mesa que o Francisco senta hoje. Então, a solução foi essa aqui. E aí agora a gente vai fazer um cenário para criativos, YouTube, conteúdos novos que o Henrique vai fazer para você. A ideia do Luigi é fazer exatamente isso daqui, ó. Eu uso muito essa mesa aqui para gravar, então a ideia dele é que eu grave aqui na diagonal, obviamente com ali fechado, aí a gente coloca os LEDs ali naquela... É mais ou menos esse cenário aqui, ó. Só que aí, quando cropar a imagem, vai deixar essa... Ó, cadê? Essa daqui, ó. Esse cenário basicamente. Só que com a câmera que eu costumo utilizar, que é essa daqui, eu vou conseguir cropar com a lente aqui e aí eu vou conseguir gravar com mais qualidade as aulas. Eu tô precisando também comprar um cabo para essa câmera para que eu possa voltar a streamar lives com ela. Por quê? Eu comecei a usar essa câmera aqui, que é a Osmo Pocket 3, pros vlogs, e aí eu acabei quebrando o cabo que eu conectava na mesa que distribui ela ali pra gente fazer a live no OBS. E acabou que eu nunca mais fiz live, deve fazer coisa de uns 5 meses que eu não uso mais aquela câmera ali. Então estamos fazendo essas modificações, principalmente para quê? Para voltar a gravar conteúdos mais parados, conteúdos que são mais com o cenário em si. Vocês gostaram dessa configuração? Eu tenho uma tendência, eu posso contar isso nos bastidores, de descredibilizar toda a primeira versão das coisas que o Luigi faz. Então assim, eu já descredibilizei, já não gostei, agora eu tô me acostumando e vou ver na hora de gravar. Por quê? Eu acho que vai ficar meio que um buraco ali. Mas aí, se eu tiver centralizado direitinho, talvez seja menos pior. Hoje tem teste, né? Que além do vlog que você tá gravando, a ideia é fazer um YouTube e uns criativos. Então aqui a gente já vai colocar a iluminação, vocês vão ver uns bastidorzinhos aí pra frente. Vai ter a iluminação toda montada, essa luz aqui fica apagada e tal. Vamos ver se nesse resultado a gente já vai gostar, porque eu também não sei. A gente montou aqui, eu e o Francisco, pra ver o que ia dar. Vocês fizeram hoje de manhã ou sexta? Não, quinta. Quinta-feira. Normalmente de sexta-feira a gente fica todo mundo de home office. Então faz um tempinho que a gente fica home office, etc. E aí eles fizeram na quinta, e aí hoje é o primeiro dia que estamos usando nesse layout. Tem um negócio que tá meio difícil de acesso aqui, que é isso aqui, ó. Você não achou espaço pra isso? Não, ele tá com espaço legal. E aqui é o nosso... que é o CRM improvisado aqui, que a gente tá migrando bastante, né? Cara, onde a gente pode colocar isso que fique melhor? Então, eu tinha pensado em colocar aqui, ó, mas aqui, tipo, de costas para as poltronas, mas aí acho que vai ficar muito em iluminação. Eu não sei se vai ficar legal. Eu queria de alguma forma que a gente deixasse a TV com o nosso CRM aberto. Porque a gente tem uns computadores ali, ó, sobrando. Bem aqui, ó. Sobrando não, né? Tipo assim, a gente tem 2 computadores aqui que estão sem uso no momento. Eu tenho até um terceiro em casa. Por quê? Como as últimas pessoas que a gente contratou, na maioria das vezes estão trabalhando home office, a gente fica com esses 2 computadores sobrando, esperando as próximas vagas que vamos abrir. Toda vez que a gente vende o computador, a gente contrata alguém na semana seguinte e aí falta computador. Então dessa vez eu estou deixando sobrar esses computadores para as próximas pessoas que virão trabalhar aqui na nossa equipe. E aí eu queria muito pegar um deles e deixar tipo um dashboard do nosso CRM sendo atualizado ali pra gente ver um pouquinho dos números. Será que você gostaria de fazer isso por nós? Você gostaria, conseguiria? Mas a gente vai estar num problema aqui. Não tem tomada naquela parede. Não tem HDMI.
O Lucas roubou A o gente tem uma HDMI. crise de HDMIs aqui. Eu trouxe 2 semana passada e parece que já tá faltando de novo. E o Lucas deve 50, porque ele disse que não tava com ele e tava com ele. Deve 50 pra cada um, né? Você sabe que sim. Você deve. E vai pagar. Então, assim que a gente tiver um cabo HDMI, eu consigo pegar um notebook ali, fazer um top ali. Vai ficar CRMzão, bolado. E aí fica ligado o dia todo. Às vezes a gente coloca nossos vlogs ali, fica assistindo, etc. Fica bem legal. Eu vou começar a trazer nos vlogs aqui meio que uma espécie de status do nosso comercial aqui para que vocês estejam vendo o avanço que a gente tá fazendo aqui na nossa agência. O que a gente fez? Hoje é dia 12 de janeiro, então nós tivemos a primeira semana do ano, tá? O que a gente teve na primeira semana do ano? Eu vou virar até a câmera aqui, porque tá tudo anotado na nosso CRM improvisado ali, enquanto a gente tá reformulando um pouco o CRM da Next aqui. Nós tivemos, eu fiz 1, 2, de propostas realizadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 propostas novas realizadas. Uma outra ficou na fase de reunião, ainda para agendar. Então, 9 propostas, 9 reuniões realizadas na semana passada, tá? Além disso, nós tivemos R$6.500 que já caiu na conta. 5.800 que está em processo de contrato, 6.000 de um projeto pontual que vai acontecer nessa próxima sexta, o pagamento vai ser feito aqui, R$6.500, um outro contrato de 2.800 e um contrato de uma terceirização que a gente vai fazer para uma agência, que funciona da seguinte forma: uma agência de performance, um consultor de marketing, na verdade, lá dos Estados Unidos, através dos nossos conteúdos, veio até a gente e nos indicou 3 clientes. 3 clientes no valor padrão que um brasileiro pagaria aqui, são 3 contas americanas. Ele adorou o nosso trabalho e ele ficou de indicar pra gente de fevereiro pra março. Quantas contas, Lu? Mais 5 contas, ou seja, a gente vai ficar com 8 contas terceirizadas dessa outra agência de performance. Isso soma mais ou menos, eu não tenho nem ideia de quanto soma, mas só com esse cara vai ficar 7 ou 8 mil reais, não, bem mais, vai ficar uns quase 10, 12 mil reais ali. É um cliente somente de criação, então ele terceiriza a parte de produção de conteúdo de design, ele já manda, na verdade, todos os roteiros, tudo pronto, e a gente só executa o design por aqui. Nós tivemos uma parceria com uma outra agência terceirizada também. São agências ou maiores ou que precisam de algum serviço nosso, que nós somos especialistas, que vai agregar para o cliente dela. Então, vendemos também para outras agências no sentido de, se você tem um serviço, por exemplo, você é muito bom em criação e precisa para o seu cliente de tráfego e não sabe fazer, nós adequamos a tua realidade e trabalhamos também. Porque venda é venda, independente do canal, independente do formato. Para bater as nossas metas aqui, a gente tem que olhar de forma muito criativa para as linhas de receita que temos disponíveis por aqui. Então, no próximo vídeo, eu vou somar para vocês qual é o nosso status comercial aqui. A gente tem uma meta muito robusta de alguns milhões esse ano aqui de faturamento entre o educacional e entre o que a gente vai executar na nossa agência aqui. E eu tô muito focado aqui também. O nosso WhatsApp amanheceu lotado de pessoas querendo saber mais da Digitalize, querendo efetivamente crescer a agência, e é um dos focos eu te mostrar isso aqui também. Quais são os funis, qual que é o processo que a gente utiliza efetivamente para conseguir fazer com que o nosso grupo, educação mais serviços, funcione da forma correta. Chico, o que você tá fazendo aí? Caraca, cara, a gente tava conversando agora se começar a gravar. Coincidência. Cara bobo, Chico, explica a estratégia aí. Explicar a estratégia? Você explica a estratégia agora. Puta, mas eu nem lembro. Vai, que isso, tá com vergonhinha, ligou a câmera, tá com vergonha, vai falar que você não sabe. Sei, velho, mas você pegou desprevenido. Bom, eu estou editando um dos primeiros vídeos do ano do Henrique pra sair no nosso Instagram, que agora a gente tá com uma estratégia um pouquinho diferente. A gente vai tentar ganhar em mais produções, né, com conteúdos lo-fi. Então a ideia é a gente postar bastante pra... Mas Chico, o que são conteúdos lo-fi? Conteúdos lo-fi... Puta, eu não sei explicar o que... Vai, você consegue, velho. Eu sou um péssimo social. Para de falar palavrão no vlog. Não é palavrão. Palavrão? Depende. Enfim, conteúdos lo-fi é mais assim, sem muita edição e tal, falando sobre algum conteúdo. E aqui a gente escolheu 3 temas. A gente vai falar sobre negócios em geral, notícias e sobre rotina, né? E marketing e vendas. Né? Marketing e vendas. Vão ser dicas marketing e vendas, né? Dicas sobre marketing, dicas sobre vendas, rotina e livros. E na teoria, rotina é tipo assim, coisas que eu executei aqui na minha rotina que deram certo para trazer mais clientes, trazer
trazer mais leads e etc. E quer mais? E também conteúdo sobre livros que a gente vai fazer. Que inclusive eu já fiz o primeiro aí sobre este livro aqui, ó. Já até guardei ele. Sobre este livro que todo mundo fica me perguntando. Oferta de 100 milhões de dólares. Fiz um vídeo sobre esse daqui. Certo? E você, Luiz, tá fazendo o que da vida aí? Conseguiu colocar o CRM? Cara, alguém, se tiver um técnico de televisão aí no vlog, nossa TV ficou com uma mancha preta. Será que é por causa disso? Galera, como vocês viram há minutos atrás aí, que na verdade foi umas 3 horas atrás, mas aí pra vocês é minutos, a gente queria colocar o nosso CRM aqui, né? Que a gente tá deixando ele ainda mais atualizado, que ele não tava tão atualizadão, agora a gente tá deixando ele mais atualizado. E aí pra isso a gente pegou um notebook que tava ali parado, só que esse notebook tava sem carregador. E aí o carregador tinha quebrado da última pessoa que usou. Então a gente conseguiu fazer a gambiarra ali com o carregador, pegamos uma parte do carregador do lugar, com a parte desse carregador mesmo, e aí tá carregando agora, a gente teve que puxar aqui nessa parede. Pum. Aqui nessa parede não tem tomada, então a gente teve tá incrédulo com o seu... A gente teve que puxar uma extensão, então tem uma extensão no atuado ali atrás. Tá cheio de fio aqui, tem o videogame do Lucas, que é o pessoal vem pra isso. E aí agora, enfim, tá montado, a ideia é ir atualizando, a gente vai tendo mais noção, trazer mais... A ideia é ir atualizando? Não, é uma tarefa atualizar. Vamos atualizando, todo mundo tem Está sendo atualizado a todo momento. Mas a ideia é que a gente consiga acompanhar aqui, tipo, dar uma energia mais comercial pra dentro do escritório. Bom, esse daqui é como está ficando o cenário que a gente mudou. Nós precisamos fazer algumas modificações. Por quê? Porque a luz não é a luz ideal. E aí, como eu não estava usando muito essa câmera, agora eu percebi que a nossa luz está meio ruim. No sentido de... A gente tem uma luz que é meio única. Então, assim, ela tem somente uma intensidade. Então, ao invés de eu conseguir medir a intensidade dela, eu tenho que colocar ela pra frente, pra trás ali, até chegar num ponto que seja relativamente bom também. Mas eu precisava comprar uma luz que tivesse a intensidade controlada ali. Outra coisa é, eu preciso pegar uma mesa, ou mudar essa mesa e colocar ela um pouco mais pra frente, para que o fundo aqui fique mais desfocado e aí fique algo mais cinematográfico ali na hora de gravar. Mas vamos utilizando isso daqui. Para fazer um teste aqui, eu vou responder algumas perguntas, que eu abri uma caixinha de perguntas faz uns 20 minutos, e eu recebi 6 perguntas, 5 muito boas aqui, e eu vou responder para vocês aqui, ó. O LC, acho que deve ser Lucas Alonso, perguntou: qual a função do dono de agência? Eu tenho falado muito isso com os mentorados, que é, normalmente quando você começa uma agência, você começa algo a partir de uma habilidade técnica. Então você é um designer, você é um social media, você é um gestor de tráfego, você sabe produzir bons vídeos, e aí a partir disso você quer ganhar mais dinheiro, por isso precisa delegar, e aí monta a sua agência. Comigo foi exatamente assim. Eu tinha uma habilidade técnica que era gestão de tráfego, que eu aprendi meados do fim de 2018 para início de 2019, e aí em 2021, a partir do momento que eu queria profissionalizar, eu comecei a minha agência de marketing. E aí eu comecei a fazer contratações e etc. No ano de 2021 e 2022, eu fiquei muito preso no operacional, para somente no final de 2023 entender que o trabalho do dono de agência deve ser um trabalho de produção de conteúdo para atrair novos leads e novas pessoas, por isso que eu não tô fazendo esse conteúdo aqui à toa. E 2, fechar vendas, gastar energia efetivamente fechando clientes, conseguindo novas parcerias, saindo pra rua para fazer reuniões ou ficando um grande tempo do dia no Google Meet, fazendo reuniões que gerem vendas para que a sua equipe, você delegue da forma correta para que sua equipe execute efetivamente. Então, qual que é a função essencial de um dono de agência? A função essencial de um dono de agência é, na minha visão, ser a cara do negócio que vai atrair pessoas qualificadas e aí, por consequência, fechar essas pessoas. Depois disso, isso ali é uma agência de 20 mil, 30 mil, 50 mil. Aí sim você pensa na criação efetivamente de um time comercial e de mais etapas delegáveis ali nessa posição, para você ficar numa posição de mais de gestão. Mas eu não acredito que você pare de produzir conteúdo. Talvez você pare, por exemplo, de ir nas reuniões de vendas, mas conteúdo eu acho que para o dono de agência é o principal. Inicialmente, o principal vai ser converter as vendas, depois vai ser fazer volume de conteúdo. Perfil pessoal na criação de conteúdo com foco em vender serviço de tráfego. O que indica perfil pessoal ou perfil da agência? Eu indico que você tenha os dois, que o perfil da agência sirva como um perfil mais de portfólio, mas que o perfil pessoal não seja tão pessoal, seja algo profissional teu, e que a partir disso você cria a tua marca pessoal. Nós já temos conteúdos aqui no canal sobre criação de marca pessoal, e o que eu tô fazendo aqui é exatamente isso.
criando conteúdos com a minha marca pessoal, fazendo volume de conteúdo, preocupando com estratégias que vão trazer visibilidade para minha marca pessoal, logo clientes para minha agência. E é muito louco porque a partir do momento que eu comecei a crescer em número de seguidores, comecei a ter mais visibilidade, mesmo às vezes falando diretamente para um dono de agência ou para um prestador de serviço, naturalmente eu recebia mais leads. Por quê? Porque os clientes vão preferir comprar de alguém que é especialista e produz conteúdo do que alguém desconhecido que você não sabe provar os resultados. O Rafael mandou aqui, ó. Já vi alguns vídeos seus, mas como posso fazer para produzir os conteúdos da minha agência? Eu acredito que alguns bons pilares de conteúdo da tua agência é, primeiro, mostrar os bastidores do que você está fazendo efetivamente, seja você colocando a sua cara a tapa e produzindo seu próprio conteúdo, seja você produzindo conteúdos, estratégias e coisas que vão fazer o seu cliente vender mais, e assim, mostrando o que você faz, você atrai pessoas que querem receber por aquele serviço. Logo, se você tem um ótimo serviço e sabe mostrar isso da forma correta, eu acredito que você consiga se destacar na rede social. Então, bastidor de execução do serviço e de estratégia, cases, fazer bons conteúdos de cases que você tem, fazer anúncios desses bons conteúdos, produzir um bom carrossel que deu certo organicamente, impulsiona esse carrossel. Produzir um vídeo bom no Reels que deu certo, impulsiona esse vídeo. E aí, naturalmente, você começa a receber mais demandas. Eu criei um desafio na Digitalize Club, inclusive, tá? Se você quer ser aluno da Digitalize Club, um mentorado meu, que eu vou tratar junto com você um plano de ação individual e em grupo, pra gente trabalhar em grupo e tratar individualmente com você, pode aplicar aqui abaixo, que eu vou falar diretamente com você e entender se a Digitalize Club é pro seu momento, se você consegue se inserir ali e ter resultado a partir disso. O link vai estar sempre abaixo aqui na descrição desse vídeo, tá? Vamos pegar mais uma pergunta aqui. Antes de ir atrás de clientes, devo padronizar processo na minha agência, mas como fazer? Tem alguns processos que são essenciais para sua agência minimamente funcionar. Processo comercial, para você atrair clientes e saber, dentro do processo comercial, você vai ter o que você vai falar para filtrar esse lead, se é um bom lead ou não dentro do WhatsApp, saber se esse lead tem a qualificação para comprar um serviço recorrente da tua agência, saber o que você vai falar na reunião, identificar as oportunidades, fazer uma proposta comercial que seja coerente para esse cliente, e aí depois você vai fazer esse fechamento, precisa de um processo de entrada do cliente para que ele tenha uma boa experiência e saiba o que vai acontecer após ele fechar, processo para entregar o serviço e criar as estratégias que você prometeu, processo de reunião com esse cliente e logo em seguida processos, depois que você passa um tempo, o processo do dia a dia da sua equipe. Como que a sua equipe entrega conteúdo, quem aprova, quem desaprova, como passa o conteúdo para o cliente. Tudo isso exige materiais diferentes, é por isso que eu disponibilizo esses materiais dentro da Digitalize Academy, que é o nosso curso gravado, a nossa plataforma de conteúdos, porque lá você vai bater um checklist e saber quais são os processos ideais para a tua agência. Como você pensa no processo de onboard para os clientes da agência, tá? Sendo muito sucinto quanto a isso, eu tenho o que eu chamo de manual do cliente. No manual do cliente é uma apresentação que eu faço na primeira reunião, na verdade a minha equipe executa isso hoje. Na primeira reunião, a gente apresenta como vai ser a execução do serviço, quantos dias para entregar a primeira estratégia, o que vai ter de sugestão na primeira estratégia de conteúdo, de tráfego, de estratégia de vendas em si, todo o processo de como funciona, como pedir uma demanda extra, o que de serviço você pode contratar sendo um cliente. Tem todo um processo. Eu peço pro editor, coloca aqui para mostrar um pouquinho, rapidão, o nosso manual do cliente, certo? Então, esse aqui foi um teste que a gente fez aqui com algumas perguntas. Se você quer fazer perguntas para mim, eu sempre respondo as perguntas lá no Instagram e eu tenho caixinha aberta praticamente todo santo dia, tá? Meu Instagram é @avilahenrique e se você quiser mandar e ser respondido em vídeo aqui numa resposta mais longa, manda lá no Instagram que todo dia tem caixinha por lá. Se você caiu nesse vídeo aqui é porque você tem interesse na Digitalize Academy. Então eu vou direto ao ponto e mostrar para você que precisa lotar a sua agenda, para você que precisa gerar demanda para o seu negócio e o mais importante, vender mais e construir uma marca pessoal, construir a marca da sua empresa. Eu vou te mostrar como que a gente entrega essas soluções diretamente num tour virtual com a nossa plataforma. Essa daqui é a nossa plataforma por dentro. São mais de 70 horas de conteúdo totalmente e direto na prática. Agora você faz uma pergunta, será que eu tenho que assistir todo esse conteúdo? Se você gostar muito de estudar,
Sim, mas se você quer buscar um resultado mais rápido, no começo aqui você tem o que a gente chama de trilhas de conteúdo. Então, se você é designer, social media ou videomaker, um dono de agência, um gestor de tráfego, presta serviço a um profissional liberal e de alguma forma precisa lotar a sua agenda de clientes, prospectar leads mais qualificados e buscar mais vendas para sua empresa, você pode escolher a sua trilha de conteúdo. A partir dessa trilha, você vai abrir o nosso mapa aqui, ó, e você já vai ter destinado cada conteúdo que você tem que assistir por ordem. Você entra na nossa trilha de conteúdo aqui e você já tem exatamente quais etapas, quais checklists você precisa cumprir para chegar no resultado que você almeja e ter o retorno do investimento da Digitalize Academy muito rápido. Além disso, na nossa área de membros aqui, você tem acesso a mais de 60 lives semanais, só que você tem mais de 60 horas de conteúdo. Você aprende a como construir uma agência enxuta e lucrativa, para você que é dono de agência, princípios básicos de marketing digital. Cada um desse daqui é uma aula totalmente na prática. Construindo a sua marca do zero, uma aula totalmente interativa, desenhando para você, mostrando para você todo o conceito que você precisa para garantir o seu resultado. Além disso, você aprende a criar a sua marca, aprende a construir uma mensagem que converte, aprende a criar conteúdo, cria num formato totalmente direto ao ponto, com a tela compartilhada, aprende a fazer os anúncios. Você pode fazer anúncios, principalmente para você, para negócios locais, para um e-commerce, para captar leads, para fazer tráfego no Google Ads. E além disso, você tem um módulo de prestação de serviço na prática, onde você vai aprender a trabalhar, criar processos, criar a sua agência e criar a sua operação online. Um módulo de processos com 3 aulas de mais de 30 minutos mostrando como que nós fazemos nossos processos internos. Um módulo de vendas, um módulo de prospecção de clientes para quem vai prospectar B2B, ou seja, de empresas para outras empresas, onde a gente pega o seu primeiro funil de vendas, como você gera leads, como você começa a prospectar do zero, como você faz reuniões, filtra esses leads e gera qualificação, um workshop para quem faz tráfego pago, um curso para quem quer vender no WhatsApp, no final dele um script e um playbook totalmente prático para executar suas vendas. E para você que ainda não tem nenhum cliente, também nós temos um curso chamado Meu Primeiro Cliente, com 20 aulas aqui para você aprender tudo que você precisa para construir a sua oferta, ir ao mercado e conseguir os seus primeiros clientes. Além disso, nós temos alguns bônus aqui, como criação de oferta, como ganhar 10k por mês prestando serviço, como criar conteúdo mesmo sem ter tempo, como você transforma o seu Instagram numa máquina de conversão e como você fatura 30 mil por mês no mínimo, certo? Um tour completo aqui da nossa plataforma.